Boa tarde, amadas. Graça e paz. Me foi pedido para hoje trazer uma palavra essa tarde para vocês. Desde que eu assumi a coordenação do nosso ministério, eu não tive a oportunidade de me reunir com vocês, não é? E todos os nossos planos, nosso calendário foi frustrado. E todos os meses eu tenho esperado a oportunidade que no mês seguinte a gente pudesse se encontrar e a gente pudesse conversar e trocar experiências. Felizmente não tem sido possível, né? Talvez agora estejamos perto disso, que no próximo mês possamos nos reunir. De qualquer forma, isso depende dos nossos pastores, que têm sido muito prudentes nesse sentido, né? A palavra nos ensina que sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E isso tem feito os nossos pastores. Então vamos aguardar. Se houver realmente segurança, de nos encontraremos no próximo mês. Mas até lá, já que me foi pedido, para mim é uma honra ter essa oportunidade de falar com vocês. Bem, qual seria hoje o nosso tema? Diante do que está acontecendo, das circunstâncias adversas que nós estamos sofrendo, né? Eu escolhi uma parábola do Senhor, que é muito conhecida nossa, a parábola dos dois construtores, que está em Mateus 7, 24 a 27. Eu não vou ler o texto porque já é uma parábola muito conhecida de todas vocês, eu sei disso. Eu só vou me referenciar a elas e à medida que eu for me referenciando, vocês vão lembrando. É a parábola que o Senhor conta logo depois que ele dá o Sermão do Monte, onde ele dá as boas venturanças, né? Ele, logo depois que ele dá a plataforma do reino, digamos assim, de como ser cidadão do reino, ele desce e fala que seria necessário observar tudo isso, para que tudo nos fosse bem. E ele conta essa parábola. Seriam dois construtores que constroem as suas casas. Um constrói a casa na areia e o outro constrói na rocha, que é ele mesmo, Jesus. Ambos os construtores construíram corretamente, usaram os materiais certos, tanto é que as casas foram edificadas e aparentemente as casas eram boas, né? O julgamento que é feito por Deus não é pelo material que é empregado nem pela construção, porque as duas casas eram boas. O julgamento é feito pelo fundamento que foi utilizado. Uma foi utilizado a rocha, um terreno difícil de você edificar, de você colocar os alicerces. A casa foi construída e aí veio a tempestade. E aí ele comenta, né, que veio a tempestade e desceu as chuvas e correram os rios e sopraram os ventos, mas a casa se manteve firme, porque estava sobre a rocha. Ao contrário, o outro construtor, que também construiu a casa com todo o esmero, aparentemente uma excelente casa. Contudo, quando desceram as águas das chuvas, quando subiram as águas dos rios, quando sopraram os ventos, a casa não resistiu e caiu. Então, o julgamento aqui não está sendo feito pela construção em si mesma, pelos materiais empregados nas casas, mas pelo seu fundamento. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, não, eu faço tudo certo, importa que eu faça tudo certo. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo bem para mim. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não importa os materiais que você usa, o que importa é, antes de mais nada, o fundamento, que tem Cristo Jesus. Não adianta fazer tudo certinho se você não tem o fundamento, se você não tem Jesus. É necessário ter Jesus, ter o fundamento, estar firmado na rocha, para que a sua casa, quando vier a tempestade, e ela vai vir, você se mantenha firme. Aqui a gente tem essa observação quanto a essas intempéries. É incrível como Jesus, ele consegue, em poucas palavras, ele consegue retratar realidades até diversas. Como é aqui, esses intempéries. Que intempéries são esses? Que tempestades são essas? São as pressões que a gente sofre no decorrer da vida. Então ele coloca aqui três condições, né? Três possibilidades, né? Quando descem as chuvas, são aquelas pressões que vêm de cima para baixo.
São as pressões que são feitas por pessoas que têm autoridade sobre nós, como agora que está acontecendo, né? Esses decretos todos de lockdown, de máscara, de cerceamento de liberdade, é as autoridades que fazem pressão sobre nós. É uma tempestade, né? Isso causa sofrimento. Outra tempestade, as águas dos rios que transbordam. O que é isso? É de baixo para cima, é de dentro para fora. São as angústias da alma. Que toda essa situação, por mais tranquila que a gente esteja, por mais fundamentada na rocha que a gente esteja, isso nos causa intranquilidade, angústia. Isso é uma tempestade. Mas a gente não deve se atemorizar. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. A nossa casa não vai cair. E por fim ele fala que sopram os ventos. Que pressões são essas? São as pressões. Sopra o vento vem de todo lado. São as pressões que a gente sofre das pessoas que nos rodeiam, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos. Tudo isso pode nos causar pressão e nos causar tempestade. Essa tempestade que Deus fala. Bem, a gente está vivendo um momento de tempestade, é inegável, né? Mas a gente não deve se atemorizar. A gente não deve recuar diante das coisas que se opõem. Não adianta ter medo, não adianta se angustiar. Isso tudo vai acontecer, tudo isso vai passar. Para nós, essa situação que nós estamos vivendo é inédita. Mas na história da igreja, na história do cristianismo, houve muitos episódios semelhantes a esses. Nós aqui temos liberdade de religião e de culto, mas em outras localidades, em outros países, eles já vivem essa tempestade há anos. Talvez já nasceram nessa tempestade e continuam vivendo nela. Isso não quer dizer que a construção deles vai cair. Pelo contrário, vai se manter cada vez mais. É como os carvalhos, né? Quanto maior a tempestade, mais os carvalhos aprofundam suas raízes e mais fortes eles se tornam. Assim que nós devemos ser, como te fala a palavra, carvalhos de justiça. Eu vi, e eu acredito que vocês também tenham visto, muitos comentaristas, pessoas incrédulas, na verdade, né? Falando que esse ano de 2020 é um ano perdido, que esse tempo é um tempo perdido. Isso não existe para nós cristãos. Eu vi até um vídeo de um rabino lá de São Paulo, ele contestando isso, e ele usa a palavra de Deus, ele usa o Velho Testamento e dá como exemplo a vida de Moisés, que aos 80 anos foi dado a ele a função de ser o libertador do povo judeu, né? Na época, povo hebreu. E assim como no Velho Testamento, nós temos vários outros testemunhos, homens de Deus, todos os profetas praticamente, vários exemplos de homens que sofreram, que poderiam até considerar que a vida deles estava perdida, que o ministério deles estava perdido, e no entanto não, Deus reverte a situação. Se isso nós encontramos no Velho Testamento, muito mais nós encontramos no Novo Testamento, porque nós temos a advertência do próprio Jesus. O que Jesus nos fala em João 16:13? No mundo tereis aflições, não temam, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Ele nos advertiu que nós teríamos problemas, que nós teríamos tempestades. Veja bem nessa parábola dos dois construtores. As tempestades vieram tanto para aquele que está na rocha, como aquele que não. Então, o sol vem para todos, a chuva vem para todos, a tempestade vem para todos. A nossa capacidade de resistência reside em quê? No nosso fundamento, na fundação, onde nós construímos a nossa casa. Pedro também nos faz uma advertência. Em 1 Pedro 4:12, ele fala que nós não devemos estranhar o sofrimento. Pelo contrário, a gente deve se regozijar no sofrimento. Por quê? Porque isso expressa o Espírito da glória de Deus. Se o sofrimento vem a nós, ele não vem para nos fazer mal. Se Deus permite que a gente sofra determinadas situações, é para o nosso crescimento, para o crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. É sempre visando bem. A vontade de Deus é sempre perfeita, boa, perfeita e agradável. Se bem que muitas das vezes a execução dessa vontade, as práticas que nós somos obrigados a fazer e a se submeter, nem sempre é agradável.
Mas ao final, a gente tem que ter a confiança de que tudo vai dar certo. Bem, a gente sabe que esses momentos têm sido muito difíceis. Muita gente acha que está tendo perda. O cristão não tem perda. É tolice achar que você está perdendo seu tempo. Você não está perdendo seu tempo. Você não está perdendo sua vida. Não existe perda. Nós estamos na nossa casa, no conforto do nosso lar, da nossa casa, ainda que com dificuldade, às vezes dificuldade pela solidão, dificuldade pela convivência, às vezes conflitante das pessoas de casa. Essas dificuldades a gente tem que passar por elas, fundamentada na rocha, sempre nos reportando o quê? Aos ensinamentos de Cristo. É tendo calma, tendo equilíbrio, tendo perseverança, sabendo que no fim tudo vai dar certo. Pode até a gente não adivinhar, assim, vislumbrar bom resultado, mas a gente tem que confiar que o Senhor vai reverter qualquer situação contrária a nós, que tudo concorre para o nosso bem. A gente tem que ter essa confiança. Essa é a diferença do povo do mundo, que se desespera. Nós não temos que nos desesperar por todos esses sofrimentos, por tudo isso que a gente está passando. Nós não sofremos perda, ainda que a gente esteja doente. Se nos sobrevenha um coronavírus, esteja certo que você não está perdendo seu tempo, porque você está com coronavírus. Deus tem um propósito. Você está lutando pela sua vida. Outras pessoas estão lutando pela sua vida. Eu vi outro dia um testemunho de um senhorzinho, uma pessoa bem humilde, ele saindo do hospital, todo contente, todo alegrinho, porque passou uma temporada lá com coronavírus, e ele disse que estava muito feliz. Aí perguntou para ele por quê, porque ele tinha saído e tudo. Ele falou assim, não, eu estou feliz porque eu fui muito orado. A família toda orou por mim, os vizinhos, os amigos. Acho que em toda a minha vida ninguém nunca orou tanto por mim quanto agora nesse período. Eu estou muito feliz por ter sido orado. Quer dizer, até numa situação dessa, a gente vê como é que Deus trabalha. Ele possivelmente passou ao longo da vida se sentindo desamado. Pela primeira vez, depois dessa situação, ele se sentiu amado. Muitos de nós podem se sentir isolados e tudo, mas a gente tem que ver que muita gente está orando por nós. Não só na nossa igreja, nossos amigos, nosso grupo de oração. A gente está sendo objeto do amor de muita gente, que a gente não atenta para isso, mas estamos sendo. Deus não está de olhos fechados para nós. Ele vê o nosso sofrimento e Ele levanta pessoas para nos ajudar. É bom crer nisso. Nós não sofremos nenhuma perda, ainda que a morte sobrevenha a nós. Muita gente diz que a morte é o fim. Não, para o cristão não é o fim. Ainda que a morte nos sobrevenha. O que Jesus nos ensina? Em João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É isso que ele fala naquele episódio, para Marta e para Maria, naquele episódio da ressurreição de Lázaro. Ainda que esteja morto, viverá. A perda que a gente sofre, um parente nosso que vai para a glória, a gente não deve achar que nós perdemos. É uma perda temporária. Não existe perda permanente para o cristão. Não existe fim. O que Paulo nos fala? Que o viver é Cristo e que morrer é lucro. Para nós que temos nosso nome anotado no livro da vida, nós que vivemos sobre a rocha, a gente não sofre perda. A morte não é o fim. A morte não é perda permanente. Ela é temporária. Nós viveremos em Cristo e viveremos eternamente. Isso me faz lembrar um estudo que agora eu estou revendo diante da situação. Eu vi que está muito atual, muito contemporâneo, o livro de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor luterano que viveu na época do nazismo, que foi perseguido. Por quê? Porque ele não se submetia a Hitler, ao Terceiro Reich. Naquela ocasião, o Terceiro Reich obrigava que os cristãos jurassem fidelidade incondicional a Hitler. E um grupo de cristãos, entre eles Bonhoeffer e alguns outros pastores, não prestaram tal juramento. Para eles,
a fidelidade incondicional somente a Cristo. Eles obedeceriam o líder, né, o Führer, Hitler, desde que aquilo que ele determinasse não contrastasse, não fosse contrário aos ensinamentos de Cristo. Esse grupo de irmãos foi aquilo que a história chama de a igreja confessante, né, que só confessava fidelidade exclusiva a Jesus Cristo. Bom, e por força disso ele foi muito perseguido, Bonhoeffer. Ele foi proibido de pregar, ele foi proibido de dar aulas, porque ele era um homem muito culto, ele era um doutor em teologia, ele era reconhecido internacionalmente, e ele foi proibido de dar aulas, ele foi proibido de pregar, ele foi proibido de escrever, mas ele não obedeceu. Ele estava na igreja confessante, ele começou a abriu um seminário clandestino com os alunos dele, e fez parte de um movimento, uma conspiração para matar Hitler. Embora ele mesmo, como pastor, não se submetesse, não fizesse parte do assassinato em si. Ele fazia parte do grupo e ele, como era um homem muito reconhecido, muito articulado dentro da academia, dentro da intelectualidade no mundo todo, ele servia de ponte para a resistência contra Hitler, né, e os aliados. Bem, e diante do fracasso da tentativa de assassinato a Hitler, ele acabou sendo preso, ele e todo o grupo dele. Só que não tinham prova de que ele realmente pertencia a esse movimento, a essa conspiração. Então ele ficou preso durante quase 2 anos. Os alunos dele, os seminaristas, foram todos mandados para a Rússia, para o front, e acabaram morrendo. E ele ficou lá, numa base militar, preso. E aí que eu acho interessante, por isso eu estou relendo, primeiro porque ele tem um estudo das bem-aventuranças. Talvez, daquilo que eu conheço, o melhor estudo sobre a bem-aventurança foi feito por Bonhoeffer. Ele estuda com profundidade. E no livro dele, O Discipulado. Só que é diferente. Geralmente, quando a gente fala em discipulado, a gente fala no sentido missionário, de fazer discípulos. Ele não. Quando ele escreve discipulado, ele escreve como ser discípulo de Cristo, baseado na Bem-aventuranças, né? No Sermão do Monte. E ele é interessante porque ele na obra dele, o ponto alto é exatamente quando ele está preso. Porque ele está preso, mas a semelhança de Paulo, e eu comparo muito as duas biografias, ele, estando preso, ele pastoreia todos os outros presos, ele pastoreia os guardas da Gestapo, todos os nazistas, ele escreve, ele prega, e ele faz uma obra fantástica. A produção intelectual dele nessa época é fantástica também, as cartas que ele escreve, né? E uma das coisas que ele escreve que eu acho interessante, do testemunho dele, que ele acaba conseguem uma prova de que ele realmente pertencia àquele movimento, e ele então é condenado sumariamente à forca. Aí, quando ele, no último dia, ele prega, ele faz a pregação dele, depois disso ele é pego, é torturado, o despem e o levam pro cadafalso. E ali é apresentado a ele a forca, onde ele vai ser morto, né? A execução dele é por enforcamento. E os nazistas sempre admiravam a maneira como a postura dele, a postura de parecia que nada o atingia, a força dele, o equilíbrio, a paz que ele transmitia, a alegria, o regozijo, mesmo estando no corredor da morte. E numa das cartas dele ele explica que ele tem essa postura, não porque ele tenha força, não porque ele tenha paz que venha dele mesmo, força dele mesmo, alegria dele mesmo. Tudo que ele tem, que ele transparece, ele tem pelo fato de ele estar na obra de Deus, pelo fato de ele estar fazendo a vontade de Deus. Quando ele está pregando, quando ele está escrevendo, quando ele está exortando, quando ele está evangelizando, isso é que dá força para ele. É isso que dá a ele a paz, a tranquilidade, a alegria de saber que ele está, de alguma forma, contribuindo
para a obra de Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus. É isso que dá força a ele. Então, quando os nazistas o levam lá para o pátio para ser enforcado, penso, quando apresentam para ele a forca, penso assim, agora ele vai sucumbir, agora nós conseguimos derrubar o homem, né? E ele olha para os nazistas, isso é descrito pelos biógrafos e também por um filme, que eu até recomendo, que vocês quiserem ver esse filme, é Bonhoeffer, O Agente da Graça. Existe no YouTube, só que é dublado em espanhol, mas eu acho que dá para entender bem. E ele está diante da forca, quando o nazista vem e fala para ele, agora é o seu fim. Ele diz, não é o meu fim. Com a maior calma, na mesma postura de sempre, aquele equilíbrio, ele chega, não é o meu fim, é o meu começo. Para nós, irmãs, não existe fim, não existe perda permanente, existe sim, é vitória. Isso que nos importa, é a vitória final. Sofrimento a gente vai ter, mas não importa. Ainda que a gente passe pelo vale de sombra da morte, a gente não vai passar sozinho, ele está conosco. E o mais importante de tudo, irmãs, é saber que nós estamos na obra de Deus. Se você está telefonando, se você está ligando, se você está fazendo máscara, se você está dando uma palavra de apoio, de incentivo, se você está ajoelhado, orando, tudo isso é obra do Senhor. É isso que nos dá força para superar todas essas situações. Esse momento eu creio que já estejamos terminando, né? Mas poderá haver outras tempestades poderão ser, a gente possa sobreviver a elas e enfrentá-las. O importante é a gente não jamais desanimar, jamais perceber que nós estamos na areia. Nós não estamos, nós estamos na rocha. Vamos permanecer na rocha. Aquilo, por fim, que a gente deve lembrar, aquilo que está em Apocalipse 22:11. Eu tenho meditado muito nisso. Quando eu vejo essas notícias, muitas delas, né, notícias ruins, a gente vê gente de uma capacidade, um altruísmo, uma solidariedade maravilhosa. Nunca se orou tanto, nunca se viu tanta gente voltada para Deus, e isso nos alegra. Mas, por outro lado, a gente vê quanta mesquinhez, quanta maldade, pessoas tentando tirar proveito da fragilidade, da necessidade dos outros, corrupção, saques, essas intrigas, que eu chamo de intrigas palacianas, ocupando o tempo e a mente das pessoas. Tudo isso faz parte do que? Da maldade, né? Então, é aquilo que está em Apocalipse 22:11, que eu peço para vocês, quando verem essas situações, lembre-se dessa passagem, que o Senhor mesmo nos adverte. Nada que acontece, nos acontece sem advertência, sem o preparo de Deus. É só a gente recorrer ao quê? A nossa fonte primária, que é a palavra de Deus. O que ele diz? Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É a mesma situação. É aquele que está em Cristo, que está na rocha, que vai procurar a justiça de Deus, que vai procurar a santificação. E aquele que não está, aquele que está na areia, o que ele vai buscar? Ele vai buscar a injustiça, ele vai buscar se sujar cada vez mais. Então não vamos nos espantar, como fala Pedro, não vamos nos espantar com as coisas que há de vir. Vamos ficar firmes na rocha. E na esperança que em breve, irmãs, estaremos juntas novamente, orando, se abraçando uma a outra, beijando uma a outra, sem máscara. Vamos orar e vamos acreditar nisso. Então eu espero revê-las em breve. Que Jesus esteja com vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o amor dele, que excede toda a nossa capacidade humana, que a paz e o amor do Senhor, a consolação do Espírito Santo seja sempre conosco, agora e para sempre. Amém, irmãs. Um beijo grande, um beijo no coração de todas. Amém.